Fala galera, vamos gravar um vídeo aqui sobre o Conselho Nacional do Ministério Público para o concurso do MPU. Então vamos lá. Ele tem 14 membros, não é 15 como o Conselho Nacional de Justiça. São indicados pelo presidente Temer e o Senado aprova por maioria absoluta, certo? Mandato de 2 anos, admitida uma recondução, apenas uma. Só existe um caso que é a recondução, que é o Procurador-Geral da República. Esse é a recondução. Então, em tese, pode mais do que uma. Apesar que acho que teve um caso nos anos 90, né? Mas é isso. Geralmente é uma. E o PGR é A, ou seja, ilimitadas. Ele tem controle interno no Ministério Público Brasileiro, que são todos, mas externo em relação ao MPU e MPE. Porque ele não está dentro do MPU nem do MPE, mas ele está dentro do MPE brasileiro. O MPE brasileiro não existe, né? O próprio Ministério Público. Então, como é essa divisão? Como é a composição? Está lá no edital. Composição do Conselho Nacional. Aqui eu fiz uma tabela top que você vai gostar. São 8 do MP e são 6 de fora. Esses 8, nós temos o PGR como membro nato. Temos 4 do MPU, 1 por ramo. Então é 1 do MPF, 1 do MPM, 1 do MPT e 1 do MPDFT. Temos 3 do Ministério Público Estadual, faz os 8. Então, 4 mais 3 mais o PGR. Então, lembre que o MPU é dividido em 4, e, portanto, são 4. E 3 do MPE e o PGR. 8, 6, e esses dois de fora você divide 2, 2, 2. São 2 juízes, um indicado pelo STF, outro pelo STJ. 2 indicados pelo Conselho Federal da OAB, 2 cidadãos. E 2 cidadãos também, um indicado pela Câmara e um indicado pelo Senado. Isso aqui é uma questão muita chance de cair, certo? Vamos ver o que mais. Obviamente, os membros do Ministério Público são indicados pelos seus órgãos de classe, né? Pode ser pelo Conselho Superior, provavelmente, ou pelo colégio, né? Não sei exatamente, mas acho que não vai cair isso. Agora vamos falar das competências. A gente já viu a composição, que é 8 por 6, né? Sendo 4, 3, 1, 2, 2, 2. Vamos dar uma última revisada aqui, ó. Dois juízes, 2 cidadãos e 2 cidadãos novamente. E aqui vamos para a composição. Primeira, zelar pela autonomia funcional, administrativa. Nesse sentido, ele se assemelha muito a um tribunal de contas, porque ele faz uma certa, nesse inciso 1, ele mexe com a parte administrativa e financeira, né? Então ele se assemelha um pouco a um tribunal de contas da vida, mas ele mexe também com a autonomia funcional e administrativa. Mas é importante que ele não revê, como está aqui no parágrafo 2º, ele não aprecia a legalidade dos atos funcionais, só dos atos administrativos. Por isso que eu grifei. Certo? E aqui, certo. Atos administrativos, legalidade, de ofício ou por provocação. Podendo fazer o quê? Desconstituí-los, revê-los ou fixar prazos para que adote o produto. Ele é muito parecido com o Tribunal de Contas nesse inciso 1 e nesse inciso 2. Com a diferença que nesse inciso 2, ele não fala dos
os atos funcionais, porque um é a autonomia dos dois. Agora, os atos funcionais não estão. A autonomia funcional, sim. Certo? É a primeira grande coisa. Agora a gente vai entrar na parte mais correicional, que é o inciso 3. Ó. Ele vai conhecer reclamações, inclusive contra os servidores. Inclusive contra os servidores. Inclusive contra os servidores. Sem prejuízo da corregedoria. Então, a corregedoria de cada Ministério Público pode atuar e ele também, certo? E ele pode dar aqui penas: remoção, determinar a remoção, né, por maioria absoluta, disponibilidade, apostadoria proporcional e outras sanções. Agora, uma coisa muito importante é esse aqui, ó. No segundo, ele está mexendo com o processo em curso, no inciso 3, acima. Ele está aqui, ele está mexendo com o processo em curso. Certo? Aqui é processo em curso. Aqui é quando o processo já acabou. Já acabou, o inciso 4. Quando ele já acabou, não pode, a menos de um ano, acabou a menos de um ano, o que é que ele pode fazer? Ele pode ressuscitar esse processo. Mas aí, disciplinar, né, na correcional. Só que aí tem que ter menos de um ano de julgado. É como se fosse uma espécie de ação rescisória. Ele pode entrar com ação rescisória contra os promotores. Só contra os promotores, porque aqui está bem claro, ó, membros, grifado membros. Não pode pegar servidores. Já aqui fala inclusive contra seus serviços auxiliares. Não pode pegar os servidores. Certo? Então, olha essa tabelinha aqui embaixo. Rever, se julgado há menos de um ano, só em relação a membros. Instaurar e avocar é a qualquer momento. Mas aí pode pegar servidores. Então, avocar, ele pode. Então, por exemplo, está rolando um processo contra o promotor do Ministério Público de Santa Catarina na Corregedoria. O CNMP pode avocar e puxar para si. Aí ele vai administrar. Ainda está em curso. Se ele quiser avocar, ele avoca. Agora, se já acabou e é contra servidor, ele não pode fazer nada. Se for contra promotor, ele pode. É basicamente isso. Então, o inciso 1 e 2, ele está falando mais da feição de Tribunal de Contas. O inciso 1 é sobre a autonomia da instituição funcional e administrativa. E o inciso 2, ele fala da apreciação da legalidade dos atos praticados, certo? Podendo desconstituir e rever. E não fala da funcional no segundo. Por quê? Porque não vai mexer nos atos funcionais, que são aqueles relacionados à independência funcional, entendeu? É basicamente isso. No próximo vídeo, a gente continua a partir do inciso 5. Procure aí que vai rolar. Não, na verdade, é só um inciso, né? Então dá para fazer aqui. Ele vai ter um relatório anual de providências. Providências. É diferente do Conselho Nacional de Justiça do Judiciário, que tem 2 relatórios. Tem um semestral de estatística das sentenças e tem um anual que é de providências, igual. Aqui ele só tem um relatório de providências. É como o Ministério Público pode melhorar. Entendeu? Então, ó, propondo providências para a situação do Ministério Público que vão integrar a mensagem que o presidente encaminha para o Senado, entendeu? Para o Congresso, aliás. O presidente todo ano ele manda um conjunto de uma mensagem com propostas, digamos assim, né? E esse relatório integra as propostas de lei que o CNMP sugere para o Senado. É isso. Então, procure aí o próximo vídeo para a gente continuar.